Bom dia, pessoal. Vamos estar resolvendo os nossos exercícios de hoje, como a gente havia combinado aí, tá? Temos uma aluna aí que está viajando na maionese aí, né, Giovana? Vocês que estão usando o notebook, novamente eu enfatizo, clique em fixar a minha telinha como na tela, tá? Para vocês terem acesso a tudo. Quem está utilizando o celular, vira seu celular no modo paisagem, tá? No modo deitado, vamos colocar assim, ó. Tá? No modo deitado, para você poder ver toda a tela do computador e não ficar cortada a imagem, tá bom? Então, façam isso aí, por gentileza. E os que estão com a câmera desligada, tá? Cauane, Larissa, Gustavo, José, liguem. O José não, porque o José já foi conversado que ele tá com os probleminhas aí. Mas vamos lá, então, tá dando início aqui a nossa aula, tá? A gente vai começar resolvendo algumas questões. Eu não sei porquê, mas deu uma diminuída aqui no zoom da imagem. Estava maior aqui. Não sei o que houve aqui. Deixa eu ver se eu apertar o Ctrl Z se melhora aqui. Vamos lá. Então vamos resolver essas questões, tá? A primeira questão que nós temos aqui, como vocês podem ver, é o seguinte, ó. Suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, imersa em uma região onde tem um campo de indução eletromagnética B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 a menos 2 teslas, perpendicular ao plano da espira. Isso aqui é interessante porque se é perpendicular, isso significa dizer que o cosseno vai ser zero, tá? Apesar de ser perpendicular, o cosseno nesse exemplo aqui não vai ser de 90 graus, porque como a gente viu na última aula, vou fazer um desenho aqui e já explico para vocês, tá? A pergunta é, qual é, para a gente determinar o fluxo magnético através da espira, tá? A gente vai calcular quanto que vale o fluxo magnético. E aí, só para a gente relembrar, o fluxo magnético, que é indicado pela letra Φ maiúscula, é dado pela seguinte expressão: campo vezes área vezes o cosseno do ângulo, tá? Nesse caso aqui, o ângulo vai ser de 90 graus, ou melhor, de 0 graus. Eu vou explicar para vocês por quê. A espira, ela tem um formato retangular. Então, basicamente, vai ser um retângulo, como vocês estão vendo aqui, tá? Essa vai ser nossa espira. O campo de indução eletromagnética é perpendicular ao plano da espira, ou seja, o campo magnético aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a espira. E quando a gente vai verificar a questão do ângulo, a gente faz em relação ao vetor normal, tá? Que é um vetor imaginário, que também forma um ângulo de 90 graus com o plano, tá? Com a espira, sempre com o condutor. Nesse caso aqui, se você notar, ó, esses dois vetorizinhos aqui, eles não têm ângulo entre eles, tá? Geralmente, para que formasse o ângulo, a normal vai ser 90 graus com o plano, tá? E o campo magnético, ele vai formar um ângulo diferente, por exemplo, de 30 graus, mas nesse caso aqui, o campo forma um ângulo de 90 graus também com o plano da espira, ou seja, na espira. Logo, ele vai ser igual ao vetor normal, tá? Ele vai ter a mesma direção e sentido, tá? Mesma direção, pelo menos. O sentido nem tanto, porque ele pode estar apontado para baixo, então não necessariamente precisa ter o mesmo sentido, tá? Logo, o ângulo entre eles é de 0 graus. A única coisa que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte, que cosseno de 0 é 1, só isso. Lembrando disso, fica fácil fazer o resultado. O campo é indicado na questão como 3 vezes 10 a menos 2, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, e a área é de 2,4, está aqui em cima, ó, vezes 10 a menos 1. Nem precisamos utilizar aqui o 1, porque multiplicar por 1 não vai alterar nenhum resultado. Aí é só multiplicar. Ó. Notação científica, 3 vezes 2,4, 3 vezes 4 dá 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Como nós temos um dígito após a vírgula, repete a vírgula aqui. 10 a menos 2, né? A gente conserva a base. Aí 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. Conserva a base, somos expoentes. Menos 2 mais menos 1 dá menos 3. Unidade de fluxo magnético, Weber. Tá igual sapinho lá. Então, nós temos aqui ó, o valor do fluxo, utilizando aqui o cálculo, usando a fórmula. É bem simples. Logo, a alternativa correta seria a letra A. Fluxo
é 7,2 vezes 10 a menos 6 Weber, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos esperar água, o carro do gás d'água passar aí. Está passando todos os dias aqui na sua rua. O carro do gás e da água mineral. Gás por apenas Tá lasqueira, R$80 o gás. Haja dinheiro, hein, cara, que você tá comprar gás aí. Bom, deu para entender aí, pessoal, como que a gente faz o cálculo do fluxo? É só usar a fórmula, tá? Às vezes parece difícil, mas não é, tá? Só usar a fórmula, tudo flui corretamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, gente, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou... Vocês vão me ver sumindo agora. Vocês vão ver só a tela aqui do computador. Tá? Deixa eu esticar o negocinho aqui. Ó, vou esticar aqui meu pai. No final da aula eu volto também aí. Só mesmo, não porque eu quero ficar escondido, é só para poder ter mais espaço aqui para aparecer, fazer as contas, tá? Vamos para a questão 2. Ó, o exemplo 2 diz o seguinte, ó. Determine o valor da tensão elétrica. A tensão elétrica, ela é a força eletromotriz, tá, gente? A gente quer determinar. Isso aqui é a força eletromotriz que a gente viu ontem. Entre as extremidades de um fio condutor, o fio tem 60 centímetros de comprimento, que se move com velocidade de 40 metros por segundo, perpendicular. Isso aqui é legal, é importante, tá? O ângulo ser de 90 graus. Por quê? Nesse caso aqui, o seno de 90 é 1, tá? Seno de 90 é 1. Então, isso aqui é uma dica importante. E ele fala que se move com velocidade de 40 metros por segundo, perpendicularmente às linhas de indução, cujo valor do campo magnético é de 12 Tesla. Então, a gente tem aqui o campo, a velocidade, o comprimento do fio e a tensão elétrica, é o que a gente quer determinar, tá? Então, qual fórmula eu devo utilizar nessa questão aqui? Eu devo lembrar de algumas informações que são muito importantes no conteúdo de física, tá? Primeiro, se eu fosse calcular diretamente a força eletromotriz, a gente aprendeu na última aula que a força eletromotriz, ela é a variação do fluxo dividido pela variação de tempo. Por outro lado, eu sei que a intensidade da corrente induzida, tá? Ela é igual ao fluxo a força eletromotriz induzida, né, a tensão elétrica induzida, dividido pela resistência do material. Por outro lado, eu também sei que essa intensidade de corrente, a corrente elétrica, é a variação das cargas dividido pelo tempo. Ora, se a gente for usar os conteúdos anteriores para estar relacionando aqui, nós podemos concluir o seguinte, que o campo, a tensão induzida, tá? Ou força eletromotriz induzida, ela vai ser igual ao campo magnético vezes o comprimento do fio vezes o vetor velocidade. De onde que surge o comprimento do fio, a velocidade aqui? Lembre-se que nós estudamos que força elétrica ela é igual ao campo vezes o comprimento do fio vezes a intensidade da corrente vezes o seno do ângulo, tá? O seno, nesse caso, vai ser de 90 graus. Isso aqui a gente viu no início do conteúdo de força magnética, tá? Então, se eu sei que a força eletromotriz é a variação do fluxo, e eu sei que o fluxo pode ser determinado através do campo, eu vou relacionar as fórmulas e posso concluir nessa aqui. Para a gente não perder tempo enfatizando essas fórmulas, numa aula que vem, semana que vem, eu faço a demonstração das fórmulas para vocês. Eu vou fazer tipo um bloquinho com todas as fórmulas e vou ligando umas às outras para vocês verem. Até bom para vocês anotarem, deixarem gravadas aí para vocês fazerem as nossas provas, tá? E para estudar aprender também para ano que vem. Então, substituindo aqui de forma correta os valores, o campo vale 12, como vocês podem ver aqui, tá? O comprimento do fio é 60 centímetros, aí nós dividimos por 100 para transformar em metros, e o valor da velocidade é 40. Tinha que aparecer aqui o seno do ângulo, mas lembre que o seno de 90 é 1, então não precisa, tá? E aí é só multiplicar, se vocês multiplicarem esses valores, né? Se nós multiplicarmos esses valores, primeiro, esse zero cancela a vírgula e esse zero, né? Então, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 12, 288 volts, tá? Esse é o valor da força eletromotriz induzida. A alternativa correta também
letra A, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ó. Letra A também, né? Não, negão. Vamos para a questão 3, desculpe aí. Espigalo. Ó, a questão 3 diz assim, ó, a corrente elétrica induzida em uma espira circular será, letra A, nula, quando o fluxo magnético através da espira for constante, isso aqui está ok, tá? B, inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo, falso, por que falso, letra B? Pessoal, vou mostrar para vocês. A gente aprendeu na última aula que a corrente elétrica induzida, ela é igual à força eletromotriz dividido pela resistência elétrica. Ó, a força eletromotriz é a variação do fluxo com relação ao tempo sobre a resistência. Então, se você tiver que resolver isso aqui, você faz, ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. Logo, ela, na verdade, não vai ser inversamente proporcional, né? Se você notar aqui, ela é diretamente proporcional. Ó. A intensidade da corrente é proporcional ao fluxo. Ó. Eles dois estão em cima. Então, falso, tá? Ela não é inversamente proporcional, ela é proporcional. Falso. Letra C. A corrente elétrica induzida será no mesmo sentido da variação do fluxo magnético. Bom, isso aqui é falso. Tá? A gente viu que ela vai ter sentido contrário. Se o fluxo magnético for crescente, ela vai ter a direção e o sentido, na verdade, do campo magnético induzido. Tá? Ela vai produzir isso, então essa é falsa. Letra D. A corrente elétrica induzida será tanto maior quanto maior for a resistência da espira. Falso, porque como a gente pode ver aqui, ó, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, até o nome resistência já nos dá a ideia de que vai ter uma resistência à corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, quanto tiver mais resistência, ela vai ser menor, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. E letra E, sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Falso, porque como a gente acabou de ver, se você aumenta a resistência, a corrente vai ser menor, porque é como se a resistência barrasse a corrente elétrica, tá? Então ele vai criando resistência para a corrente, então ele diminui. Logo, não é igual, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra A. A corrente elétrica vai ser nula se o fluxo for constante. De fato, isso é verdade, porque se o fluxo é sempre o mesmo, isso significa dizer que não tem uma corrente elétrica passando, tá? Então, vai ter que ter o fluxo variável para que esse fluxo mudando signifique dizer que vai ter corrente elétrica passando, tá? Então, a alternativa A é correta nesse quesito aqui, tá? Uma boa dica para vocês darem uma olhada é a lei de Faraday, que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Dá uma olhada para decorar mesmo, tá? Botar no cérebro a lei de Faraday, tá bom? Lei de Faraday. Esse aqui é um E, tá? Lei de Faraday. E a lei de Lenz também é muito importante, por exemplo, para a letra C, tá? Letra C, é bom vocês darem uma olhada na lei de Lenz. A lei de Lenz aqui é importante. E para a nossa quarta questão, suponha que uma espira quadrada de lado igual a 2 centímetros seja colocada em um campo magnético uniforme, cujo valor vale 2 Tesla. Determine o fluxo magnético dessa espira. Tá? Beleza, quando ela é colocada perpendicularmente. Tá? Bom, aqui, essa questão do ângulo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir o ângulo que o campo magnético faz com a normal. Então, olha só, a espira é quadrada, o campo ele faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético, tá? A espira faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético. A gente não pode confundir, tá? Com o ângulo que o campo faz com a normal. Nesse caso, a normal e o campo magnético, eles têm a mesma direção e sentido, ou seja, o ângulo entre eles, o ângulo alfa, é zero, tá? Então, a gente não pode confundir o ângulo do campo com a normal e do campo com o plano, tá? Com a espira, porque são diferentes.
Então, vamos lá para resolver essa questão. É uma questão bem simples, pessoal. Nós temos aqui um quadrado de área 2. Então, esse quadrado tem 2 aqui, centímetros. Então, a área vai ser igual lado ao quadrado, só que eu vou transformar isso em centímetros, né? Tá em centímetros, transformar em metros, tá bom? Então, o lado ao quadrado. Tem que dividir por 100 para transformar em metros. E aí, se você resolver essa continha, vai dar 0,0004 metros quadrados, tá? Esse é o valor da área. Então, eu vou aplicar na forma do fluxo. É campo vezes área vezes o cosseno de 0 graus. O campo vai valer 2. A área vale 0,004. E o ângulo é 1, tá? O cosseno de 0 é 1. Multiplicando aqui, o resultado vai dar 0,0008 whatever, tá? Então, a alternativa correta, letra E de elefante. Tome cuidado aqui, que a letra A pode acabar confundindo a gente, tá? Porque o 2 está bem pequenininho ali na frente, o cara cego vai lá e marca a letra A, tá bom? Então, feito isso, a gente conclui aí os exercícios que eu preparei. Que eu peguei lá no Brasil Escola, né? Como foi eu que criei os exercícios. Alguma dúvida, pessoal? Vou pegar mais algum exercício aqui, 2 exercícios teóricos, tá? Porque a questão, essa parte de eletromagnetismo, tá? Eletrodinâmica, o magnetismo de um modo geral, ele envolve muitas questões teóricas, então eu vou pegar aqui e vou colocar mais 2 questões teóricas para a gente ver. A primeira é essa aqui, eu vou deixar aqui, ó. E deixa eu pegar a segunda questão. Envolve a lei de Lenz e a lei de Faraday, tá? Só para a gente marcar aqui a alternativa correta. Então, vamos lá para a primeira questão. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Olha só. Marque o que for correto em desrespeito à lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? Só para a gente lembrar. A lei de Lenz, ela fala o seguinte, que quando você tem um campo magnético e você tem uma corrente elétrica induzida, o fluxo magnético vai ter a mesma direção em que o campo que lhe deu origem, tá? Então, vamos ver o que as alternativas dizem aqui, ó. Letra A. A lei de Lenz determina a relação... A lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo e a variação do tempo. Isso aqui é falso, não é a lei de Lenz que faz isso, tá? É a de Faraday que faz isso, tá bom? É a lei de Faraday que diz pra gente que o fluxo... A força eletromotriz induzida é a variação do fluxo com o tempo, tá bom? Então, essa aqui é a lei de Faraday, ou seja, vai estar em desrespeito aqui a próxima questão. Letra B. Pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz induzida de um circuito. Falso, isso aqui também é lei de Faraday. A força eletromotriz é dada dessa maneira. Letra C. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido do campo externo. Falso. É quase isso, mas o que torna falso é sempre gerar um campo magnético no mesmo sentido do campo externo, tá? Isso que torna ela falsa, tá? Então, letra D, vamos lá. Letra E. A lei de Lenz é o motivo do sinal positivo da lei de Faraday. Falso. A gente até sabe que é o sinal negativo, né? Não é nem sinal negativo, nem positivo, é negativo. E a letra D é a resposta correta, que é a seguinte: a lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem, tá? Então, se o campo magnético tem essa direção, tá? O campo magnético induzido vai estar na outra direção, no outro sentido, né? Nem na outra direção, no sentido. Caso você tenha algo circular, se tiver no sentido horário, o outro vai ter que estar no sentido anti-horário. Então, é isso que a lei de Lenz fala para a gente. Ela indica para a gente qual vai ser o sentido do campo magnético induzido, tá? Vamos para a próxima questão. Diz respeito à lei de Faraday, que é aquela que diz para a gente que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo dividido pelo tempo. Letra A. A lei de Faraday diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera blá blá blá. Isso aqui é a lei de Lenz, a gente acabou de ver lá em cima, tá? Não é a lei de Faraday.
Lei de Faraday determina a corrente elétrica induzida em um circuito exposto a um campo magnético variável. Isso daqui é a lei de Lenz, tá? Mas não explicitamente dessa forma. Observe que aqui é força eletromotriz ou tensão elétrica induzida, tá? O sinal negativo da lei de Faraday existe porque todo campo magnético variável gerado induz o surgimento de correntes elétricas que produzirão campos no mesmo sentido, tá? Então, falso, nada a ver com isso aqui. Letra D, a lei de Faraday determina que a força eletromotriz é o produto da relação entre a variação do fluxo magnético pelo tempo, ou seja, variação do fluxo pela variação do tempo. E aí, essa aqui é a verdadeira, tá? Essa aqui é a verdadeira. E a letra E, a lei de Faraday determina a direção e o sentido dos campos magnéticos gerados por fios e solenoides. Falso, né? A gente viu isso aqui lá no início, que a gente estudou o campo magnético no fio e o campo magnético nas espiras, tá? Solenoide é quando você tem várias espiras, uma grudada na outra, tá? Gerando uma bobina. Tipo no ventilador, quando você pega a parte de trás do ventilador e vê aquele monte de fio de cobre laranjinha enrolado, tá? Bom, pessoal, então é isso aí. Chegamos aí ao fim da nossa aula, certo? Espero que todos tenham compreendido aí o nosso exercício, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos até aí? Então, vamos lá, né? Gente, deixa eu ver aqui um legal aqui, bem relaxante. Né? Na fazenda aqui do Mal. A gente chegou no fim da aula, tá, pessoal? Espero que todos tenham compreendido aí o conteúdo. Eu sei que não é muito simples, é muita coisa para a gente estudar, mas revejam o vídeo depois. Eu estou postando, tá? Eu já estou postando, quase estou terminando a aula, já estou postando lá no YouTube. Vocês podem depois estar dando uma olhada no vídeo de novo, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.